todos os cultos do Influence, a gente... Tá desligado esse microfone, liga isso. A gente vai ter o momento Love is in the air. Você tem até o final de junho para aprender a falar isso, tá? A Nara mandou um áudio para mim que se eu colocasse no microfone, você chora de rir. Porque ela mandou perguntando para mim da arte, mas ela não conseguia dizer o nome da arte. E aí, mas eu ri muito, muito, assim, alegrou meu dia. Você vai treinar, o irmão Leandro já aprendeu love, não é love, tá? Love is in the air, tá? Depois a gente treina, você vai ter isso. Você tem até o final de junho para você aprender, irmão. O que vai ser esse momento do Influence? Um vai fazer declaração de amor para o outro? Pode. Os maridos vão comprar presente para as esposas. Quantas esposas recebem? Glórias. Glórias. Sapatos novos. Amém, amém, Jesus. Toca no coração daquele homem ali, Jesus, para liberar uma verba para mim, essa semana que eu estou precisando. Várias coisas estou precisando. Deus vai prover na minha vida. Não é isso, irmãos. Cada semana um casal casado, bem casado, vai dar um testemunho, como diz minha avó Lucinha, sobre como eles se conheceram, se apaixonaram, casaram e são felizes e sorridentes até hoje. Então hoje o irmão Hugo e a irmã Jaque vão contar como que eles se conheceram. O Leandro falou assim, e aí fala pra Jaque contar como que ela chavecou o Hugo. Eu falei, Leandro, você acha que foi a Jaque que foi chavecar o Hugo, Leandro? Óbvio que não foi. Claro que não, todo mundo sabe. Só é óbvio, né? E aí, o casal... Quê? Eu não te chavequei. Para. Não é verdade, eu não te chavequei. Pelo contrário, eu falava mal de você. Verdade. Deus mudou meu coração, Deus mudou, mas eu falava que ele era muito chato. Ele é até hoje, mas Deus mudou meu coração. E aí esse casal vai contar pra gente um testemunho de como eles se conheceram. Sim, se Deus tocar no coração de vocês, pode dar um conselho para os solteiros e um conselho para os casados também. A gente não combinou essa parte, mas Deus vai te usar. Eu começo. Nossa Love Story começou há quase 12 anos atrás. E a gente tem só 15 minutos para falar, então tem que ser bem rápido. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha um outro relacionamento. E Deus me mostrou, na prática, que realmente não existe comunhão entre luz e trevas. E como toda garota iludida, eu pedi para o Senhor, Senhor, se é da tua vontade, converte. Mas se não é da tua vontade, tira do meu coração. E dia a dia, buscando ao Senhor, eu fui vendo cada vez mais que não tinha nada a ver. Eu voltava para casa cheia do Espírito Santo e lá não tinha nada do Espírito Santo e ele não queria nada com Jesus. E foi exatamente nesse momento que eu vinha muito nas redes de jovens e o lema da rede jovem era Mateus 6:33. E eu decidi deixar o meu coração nas mãos do Senhor, trabalhar para Ele, viver para Ele e a minha vida sentimental Ele cuidaria. De verdade, gente, eu fiquei preocupada, porque eu já tinha uma certa idade. E eu pensei, a maioria dos bons partidos já estão casadas. E aí? Tinha eu. Tinha o Hugo. E daí eu falei, eu não quero nada de relacionamento. Eu falei para minha líder, nem conta para ninguém, porque agora eu quero buscar a Deus. E eu vinha em todas as redes da igreja. Só não tinha Caleb naquela época, mas eu vinha na rede de crianças, de jovens, nos cultos, nas células, tudo eu estava. E enquanto eu trabalhava para o Senhor, de repente, um moço lindo passou na minha frente. Sou Joe. E eu nem sabia o nome dele. Eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. Daí ele passou uma vez, eu lembro que ele tinha o cabelo comprido ainda. E estava andando, correndo de muleta. Quem lembra a época que ele estava de muleta? E daí eu pensei, quem é esse moço? Comecei a procurar na rede social dos irmãos da igreja. Eu falei assim, vai aparecer a foto, eu vou descobrir quem é. Daí eu descobri, Hugo. Gostei do nome. Só que daí eu vi uma coisa que eu não gostei, a idade dele. Ele era 5 anos mais novo do que eu. Eu falei, não quero Jesus. Não quero um moço mais velho para casar. Não quero, porque eu tinha um preconceito que qualquer mais novo não queria nenhum relacionamento. Só que Deus foi mudando isso no meu coração. E começou a fazer com que eu visse o Hugo diferente. E o dia que eu realmente decidi orar pela vida do Hugo, é quando o dia ele apareceu aqui às 6 horas da manhã para orar. E eu falei, esse moço é de Deus, eu quero me casar com ele. O apóstolo a gente tinha feito uma campanha de uma semana
é de orar todos os dias às 6 horas da manhã, ali no hall ali. Aquele hall estava em reforma ainda, era 2011, ano 2011. E a gente se conheceu, a gente se olhou ali, né? Primeiro, eu já estava olhando, meu radar sempre estava ligado, né? Não escapava, né? Mas eu fui um sniper com um tiro só, eu acertei o coração da Jaque. Conforme a Jaque estava falando, nós dois viemos de um relacionamento, tanto a Jaque quanto eu também. E a nossa história é muito igual. Ambos deixaram os relacionamentos antigos que nós tínhamos por conta de que eles não queriam saber de carregar a cruz. Nós tínhamos esse desejo de amar, de queimar por Jesus, mas os namorados que nós tínhamos não estavam afim disso. Tanto é que a gente foi buscar a Deus e buscar a resposta em Deus para que Ele nos direcionasse a isso. Ou o Senhor converte ou o Senhor tira. E aprova o Senhor tirar. Mas isso foi resposta de oração mesmo, busca na presença de Deus. Eu cheguei na igreja em 2009, eu já estava namorando há 2 anos, e isso foi em 2011, quando eu terminei, que aquilo realmente me incomodava muito. Eu sabia que era a única coisa que eu não tinha colocado nas mãos do Senhor na minha vida, que era meu relacionamento. Então, eu decidi colocar nas mãos do Senhor, por uma N fatores que tinham acontecido, nada grave, mas eu decidi que aquele era o momento. Detalhe, irmãos, eu tinha aliança de noivado comprada já. E aí, quando Deus disse para mim, Hugo, não é isso que eu tenho para você, eu tenho algo melhor. Eu falei, amém, Senhor, não tem problema. Pouco tempo depois, o Diogo disse, eu vou casar. Eu falei, bom, vou ser seu padrinho, né, cara? Só falta não ser seu padrinho, né? Eu já tenho um presente para você, Diogo. Estou aqui, as alianças. As alianças que o Diogo tem, foi eu que semeei na vida dele. E detalhe, as alianças não precisaram nem ser ajustadas. Só trocou o nome só, da Natália e do Diogo. Mas a Jaque estava dizendo que nós estávamos aqui às 6 horas da manhã, orando, quando eu vi a Jaque. Quando nossos olhares se cruzaram a primeira vez. Mas antes disso, eu já vim orando pela Jaque. E eu sempre pedi para Deus o seguinte, Senhor, eu quero uma mulher que ame o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor tem que estar no primeiro lugar do coração dela, muito longe de mim. Eu tenho que ser o segundo, mas bem lá atrás. Porque quanto mais ela amar o Senhor, melhor ela vai ser para mim. E o desejo da Jaque era o mesmo. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece o meu gosto, né? O Senhor conhece. Eu entendi que a gente também pode pedir o gosto, mas não seja muito exigente também, né? Ah, Senhor, eu quero isso, assim, assim, assado, né? Aí o Senhor fala, oh, irmão, eu sou Deus, né? Mas não força a barra, né? Ajuda eu. E um detalhe, irmãos, eu estava com a Jaque hoje em casa conversando sobre a nossa história, e aí eu já estava com o meu radar virado para a Jaque, não conversava com ela, mas eu pedia para Deus sinais de que ela amava o Senhor verdadeiramente. Quer falar? Hugo começou a orar por mim 1 mês, exatamente 1 mês antes. Ele começou no dia 18 de junho e eu comecei no dia 18 de julho. Mulher é boa com as datas, né? Você vê só. E aí eu lembro que eu estava ali atrás, onde está, esqueci o nome do nosso amigo guitarrista ali. Qual é o seu nome, irmão? Jean. E ali, era um culto de domingo, eu não lembro o que estava acontecendo na igreja aqui, e o apóstolo, e tinha algumas frutas aqui na frente, e o apóstolo disse o seguinte, se você quer ser um líder de célula, você não tem uma célula ainda, mas você quer ser um líder de célula, como um ato profético, sai do seu lugar, vem aqui e pegue uma uva. Eu lembro certinho, a Jaque com as unhas vermelhas, adorando ao Senhor, lembro certinho, a calça dela, tudo certinho. E naquela hora eu falei, e agora, hein, Senhor? Vai mostrar que é do Senhor, não é, hein? E a Jaque saiu do lugar dela, veio aqui na frente, pegou a uva como um ato profético. Falei, ah, Senhor, olha aí, Pai. Aí depois eu vi a Jaque no dia 6 horas da manhã orando, vindo orar aqui às 6 horas da manhã na igreja. Falei, Senhor, ela é mais crente que eu. É muito mais do que eu pedi. E aí naquele dia, irmãos, nós saímos daqui, fomos trabalhar, e aquela coisa de querer conversar com a Jaque, né? Mas o que eu vou falar para ela, né? Quando eu saí na rua, o Diogo falou assim, Hugo, vamos tomar café? Eu falei, vamos. Aí o Diogo falou, vamos na Nico? Eu falei, antes de eu responder vamos,
O Espírito Santo falou, vai lá que você vai encontrar a Jaque lá. Falei, minha cabeça, né? A gente nem pensa que é a nossa cabeça. E aí fomos lá na Nico, chegamos lá, quem eu encontrei lá? Jaqueline e uma amiga da Jaque, que ela tinha na igreja naquela época, que era amiga em comum nossa. A gente sentou para comer, eu lembro que a Jaque nem conseguiu comer direito, de tanta emoção de estar perto de mim. O coração tão dela nervosa, ficou nervosa. Que nem o café e nem o pãozinho eu desci. Eu fiz de conta que eu não comia muito. Toda educadinha, na hora que falava, tampava a boquinha assim, toda lindinha, né? Hoje já não é assim já, né, irmão? Sabe, depois de 10 anos quase, já não... Conversa normal, comendo, né? Não precisa mais pôr a mão na boquinha, né? Era o começo, né? Você me entende. Mas um detalhe, cara, Hã? Não tô te queimando não, amor. Tô te amando. E quando eu fui conhecer a Jaque, antes desse episódio da Nico, naquela época, saindo do Facebook, né? Saindo do Orkut e entrando no Facebook. Fala sobre a sua abordagem. A minha abordagem foi clássica, irmãos. Ó, homens, dica pra você aí, tá? Pega essa aí. Sei que você está muito mais atualizado hoje, passou 10 anos já, 11 anos, né? Mas naquela época, Facebook. Estava começando o Facebook lá e eu falei, bom, todo dia entrava na página dela, via ela, ficava assim admirando ela. Falava, meu Deus, como é que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu peguei, mandei pedi solicitação de amizade e mandei uma mensagem, irmãos. Oi, tudo bem? Eu sou o Hugo da Igreja Batista Vida Nova. Queria saber se a gente pode ser amigo. Cara, gente, talvez eu hoje achei para isso soe cafona para você. Não. Mas, cara, eu achei olha... isso tão demais, porque Olha aí. nunca nenhum homem tinha sido gentil assim. Nunca ninguém tinha mandado para mim uma mensagem pedindo para ser amigo. Eu falei assim, esse cara é diferente. E isso brilhou um pouco mais, você ganhou um pontinho a mais. E aí, irmãos, bom, a gente foi se conhecendo. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu fui ser amigo da Jaque. Nós éramos muito amigos. A gente conversava muito, muito, muito mesmo. Sem antes eu falar que estava orando por ela, eu sabia das minhas intenções com ela e acreditava que eu sabia das intenções dela comigo também. E eu era muito amigo dela. Quem lembra do MSN aí? Os mais antigos aí vão lembrar, né? Conversava no MSN, irmãos. Olha que coisa antiga. Conversava, gente. E pelo telefone. Teve um dia que nós ficamos no telefone até as 4 horas da manhã conversando. Eu era muito amigo dela. Teve um dia que eu dormi na conversa. Dormia. Eu colo. também já dormi já. Alô, tem alguém aí? Não, dormiu. Eu desligava e ia dormir. A gente caminhava muito no Taquaral. Eu não saía com ela, eu evitava estar perto ficar junto com ela, sozinho com ela. Isso antes de falar que eu estava orando por ela. Nosso rolê legal era ir na Lagoa Taquaral. A Lagoa Taquaral nunca me viu tanto, irmãos. Até os porteiros me conheciam. Ô, Hugo, tudo bem? Joia. Vem você por aqui de novo, né? Porque eu gostava de estar perto dela, então eu fui ser muito amigo dela. Até o dia que eu cheguei e falei para a Jaque. Coração quase saindo pela boca, né? De imaginar que ela poderia responder, não, eu sou só seu amigo, eu não te vejo assim. Eu falei, amor, né? Jaqueline, ela chamando de amor já, né? Avançadinho, né? E eu falei, eu gostaria de orar por você, tal. Aí ela falou assim, eu também, eu quero orar por você. Eu falei, ai, que lindo. Aí, o coração ficou acelerado. E aí nós começamos a orar, eu e a Jaque, e buscar a resposta em Deus, buscar a direção de Deus mesmo. Porque eu sei que o casamento é a segunda decisão mais importante da sua vida, depois de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós começamos a orar e buscar a resposta em Deus. Nós evitamos ter contato, até por telefone, por mensagem. A gente ficou assim, só se conversava na igreja. Porque literalmente eu queria ouvir a voz de Deus mesmo. Não faltava num culto. Não, nenhum culto. Zero. E conversava com ela, aqui na igreja. Era o tempo que eu tinha para conversar com ela. Até que um dia Deus me deu uma resposta na palavra. Não foi algo da minha mente, mas foi algo que Deus me respondeu mesmo. E eu muito assim preocupado, né? Pensando na minha vida como casado. Assim, Senhor, tem como o Senhor dar mais uma respostinha para mim aí? Por favor, dá mais uma confirmação. E aí Deus me deu uma confirmação mais clara ainda através da boca de um irmão aqui da igreja. Que eu falei, Senhor, se
se esse relacionamento é do Senhor, o que eu ministrei na célula hoje à tarde, o texto que eu ministrei, que alguém fale para mim hoje à noite. Irmãos, lembro certinho na hora que o irmão falou isso para mim. Eu falei, meu Deus, vou casar já. Hugo me ligou e falou, tá tudo certo, Deus já respondeu. Eu falei assim, não tá certo ainda. Deus não falou comigo. Eu vim de um lar de casamento separado, de separação no casamento. E eu morria de medo de me casar e não dar certo. E eu sabia que eu não ia poder separar. Então eu falei, Hugo, a gente só casa se Deus falar comigo também. Daí foi mais um tempo de oração. E aí em janeiro de 2012, a Jaque, eu estava viajando com o Diogo, a Jaque me ligou. Oi, pode falar? Eu falei, posso. Deus me respondeu. Eu falei, não acredito. Então agora a gente pode casar. Não. Aí esperamos mais. A gente começou a orar em outubro. Eu comecei a orar por ela em julho de 2011. Eu entrei em compromisso, irmãos, em junho de 2012. Mas você não tinha resposta no final do ano de 2011? Tinha. Mas por que não entrou em compromisso? O que eu mais queria, irmãos, era poder andar de mão dada. Era meu sonho. Eu quero andar de mão dada. Chega de andar assim, quero andar assim. E aí em junho de 2012 nós entramos em compromisso. Vivemos um relacionamento de santidade. E esse tempo que nós não entramos em compromisso foi tratamento na minha vida, na vida da Jaque. Foi tempo de muito tratamento. E depois entramos em compromisso em junho de 2012 e casamos em fevereiro de 2013. Irmãos, de quando você vive debaixo de santidade, quando você decide viver santidade, olha, os céus se escancaram sobre a sua vida. Hoje, eu e a Jaque, nós colhemos bênçãos de quase 10 anos atrás, da nossa decisão. Olha só quanto tempo nós estamos colhendo as bênçãos ainda hoje e testemunhando sobre o que um dia a gente decidiu fazer. E eu lembro que as pessoas falavam muito que a obediência atrai muitas bênçãos, inclusive bênçãos de prosperidade. O nosso casamento foi um dos casamentos mais lindos que eu já vi, na minha opinião. Não faltou nada. E o que foi semeado nas nossas vidas era coisa inacreditável. Foi festa semeado, foi vestido de noiva semeado. Tudo que eu sonhei do melhor, Deus nos deu. Amigos, eu senti que vibrou aqui. Deu time. Mas, antes da gente terminar, eu sempre, quando nós estávamos em compromisso, eu falava para a Jaque, amor, um dia nós vamos testemunhar da decisão que nós tomamos de viver em santidade no nosso relacionamento. E hoje, o que nós estamos fazendo aqui é a decisão que nós tomamos lá atrás, é o sonho que nós tínhamos de poder testemunhar. Essa é uma vez, mas nós já testemunhamos já outras vezes. Então isso aqui é tudo para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E você jovem, para você jovem aí, você que está em compromisso, você que está solteiro ainda, vale muito a pena você viver santidade. Vale muito a pena. Eu sei que é um preço a ser pago, com certeza. Quando eu conheci a Jaque, eu tinha 26 anos. A Jaque tinha 31. Então, nós não éramos mais jovenzinhos. A Jaque era um pouco mais velha do que eu. Só um detalhe, Leandro, sei que pode ser um pouco tempo já, mas preciso contar essa. Eu não conhecia a Jaque, então eu contratei uma investigadora, aqui da igreja, para poder investigar a Jaque. A Jaque estava aqui na igreja, eu não conhecia ela ainda, queria saber mais sobre a vida dela. Eu contratei minha cunhada, Natália. Natália, aí tem um encontro com Deus lá em Jaguariúna, olha só, faz tempo. A Jaque estava no encontro com Deus. E a Jaque, daquele jeitinho dela, bem calmo e tranquilo, chegou na Jaque, colheu todas as informações da Jaque, o que estava acontecendo na vida dela, lá. Eu lembro certinho, deitar na casa do meu pai lá, morava com meu pai, no sofá da sala, e a Natália me ligou, uma coisa que me chamou muita atenção. Falei, Natália, quantos anos ela tem? 31. 31? 31? Verdade, você ouviu direito? Falei, não tem problema, eu tenho 26. Para mim não tem problema, se para ela tiver... Eu falei, não tem problema isso. Se é do Senhor, seja com 31, com 35, com 40, vai dar tudo certo. E deu.
E nós agradecemos a Deus porque, além de um casamento abençoado, a gente tem um ministério abençoado também, porque nós dois amamos viver, né, o reino de Deus, amamos trabalhar no ministério, temos gostos muito parecidos e somos melhores amigos. Amém. Isso é bênção de Deus. Olha aí, irmãos. Passei por Lucas Tirulipa. Olha, não tentem fazer isso aqui, tá, gente? Você que não casou ainda, se deixar sua esposa cair no dia do casamento, isso aqui pode causar problemas para o seu casamento. Está começando, aí você quer virar aqui para poder beijar ela, se deixar ela cair. Eu falei isso para a Jaque na hora de casar. Eu falei, amor, eu vou fazer assim um beijo diferente. Ela falou, amor, cuidado, só não me deixa cair no chão. Eu falei, não, fica tranquilo. Amém, irmãos? É isso, essa é a história de Hugo e de Jaqueline. Love Story de Hugo e Jaqueline.